Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero dizer que estou muito feliz, tá certo, de estar podendo entrar nesse momento na presença de Deus junto com vocês, para a gente falar de um tema muito importante. Eu vou pregar sobre o Espírito Santo, meus amados. Por quê? Nós vivemos tempos tenebrosos. Nós vivemos tempos de muita enganação, de muitos falsos profetas, que a igreja tem abraçado o mundo. Está muito difícil ser cristão. Tá certo? Eu quero tratar sobre como ser cheio do Espírito Santo e permanecer no caminho da salvação. Vamos lá. Eu quero pegar uma passagem lá em Coríntios que diz assim: aquele que se une com Deus em espírito torna-se um espírito com ele. Meus amados, é muito forte essa passagem. Diz que quando nós nos unimos com Deus em espírito, nos tornamos um em espírito com ele. Para a gente entender essa passagem também, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ser um com Deus em espírito? Meu amado, é simples. Ser um com Deus em espírito, quando você aceitou a salvação, quando você aceitou o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele veio dos céus e ele veio e habitou aonde? No seu espírito. Então, quando o Espírito de Deus ele habita no seu espírito, você não tem mais um espírito, você agora tem um único espírito, em unidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele começa a controlar o teu espírito, tá certo? E você começa a andar em espírito. Você começa a andar em espírito. E o Espírito Santo que agora habita no teu espírito, ele ressuscitou o teu espírito e a tua alma que estava morta em delitos e em pecados. Antes você tinha prazer nas festas, nas bebidas, nas drogas, em várias coisas erradas. Mas quando o Espírito de Deus ele veio habitar em você e tornou-se um com o seu Espírito, o Espírito Santo começa a despertar no teu homem interior, ou seja, no teu espírito, a vontade de orar, a vontade de jejuar, a vontade de ler Bíblia e uma vontade ardente de conhecer ao Senhor com mais profundidade. Você agora quer conhecer ao Filho de Deus com mais profundidade. Você agora quer saber como você pode ser salvo, como você pode agradar a Ele, como você pode servir. Mas para você tornar-se um espírito com o Pai, você tem que seguir os mandamentos de Cristo. Um deles é o que? Aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Meus amados, a cruz, eu não entendia muito bem isso, mas o Espírito de Deus me revelou, não faz muito tempo. A cruz é a santificação. A cruz que nós temos que carregar todos os dias é a oração, é o jejum, é a leitura da Bíblia, que não é fácil, que pesa sobre nós, tá certo? Porque a nossa carne, todas as moléculas do nosso corpo, ela luta para que a gente não venha orar, para que a gente não venha jejuar e para que a gente não venha ler a Bíblia, tá certo? E agora o Espírito que habita no nosso espírito, ele começa a nos dar vontade de obedecer os mandamentos do Pai, tá certo? E o maior segredo para você entrar em espírito, tornar-se um em espírito com o Pai, é simples. É a oração. Tá certo, meus queridos irmãos? A oração, ela traz o poder de Deus sobre a tua vida. A oração, ela traz a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você fica cheio. Você dá condições para que o Espírito Santo possa habitar no teu espírito. A palavra diz: se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Por quê? Quando o Espírito de Deus habita no meu espírito, ele começa a guiar-me, ele começa a controlar o meu espírito. As minhas vontades, os meus desejos são para o Senhor, para a transformação, para a santificação. Mas é um segredo muito profundo, meus amados irmãos, que os crentes de hoje não entendem. Tá certo? Você tem que morrer para a sua carne. O que é morrer? Você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer. Como é que eu sei que eu estou morto? Quando eu não tenho mais desejos para essa terra. Quando eu não tenho mais sonhos. Tá certo? Para as coisas dessa terra. O meu desejo, os meus sonhos são o reino de Deus. Em servir ao Senhor. Em obedecer. Em andar em santidade de um dia e morar no céu. Tá certo? E o segredo é que você tem que morrer. E para você morrer, você tem que manter uma vida de jejum aprofundada, uma vida de oração aprofundada e uma vida de leitura bíblica aprofundada. Por que eu falo aprofundada? Por quê? Você vai, um exemplo, jejuar. Você tem que jejuar no máximo, tá certo? Você entra em jejum agora, né? Daqui a 6 horas, 7, você está com fome. Está começando a sentir fome. É aí que o jejum começou a fazer efeito, você entrega.
Então esse jejum não serve de nada. Ou seja, da próxima vez que você entrar em jejum, quando vier a fome, aí você se aguenta, que começou a queimar a carne. Aí o jejum começa a fazer efeito. A oração, meus queridos, também, hoje em dia os crentes não oram mais para nada. Se ajoelha ali, ora 5 minutos, 6 minutos, isso não traz comunhão, isso não traz a unção e entrar a presença de Deus. Por quê? Você tem, para você receber a presença de Deus, a unção do Espírito de Deus, você tem que ter intimidade com o Filho. Através de quem? Do Espírito Santo. E para você ter intimidade, você tem que passar tempo com o Filho de Deus. Quanto mais você passar tempo com o Filho de Deus, com o teu Salvador, mais você vai ser cheio do Espírito Santo, mais você vai ser cheio da unção. Quando você se ajoelha, a tua carne começa a evaporar e você começa a absorver a unção do Espírito Santo de Deus. Olha, veja só, uma oração, para ela fazer efeito, no mínimo, falando no mínimo, 1, 2 horas. Eu quero passar um segredo para vocês que vocês vão ver. Todos nós, quando nós nos ajoelhamos, é uma luta, não é ou não é? É uma luta, nós estamos ajoelhados, vem pensamentos contrários, vem pensamentos de coisa do mundo, vem cada pensamento, nós pensamos até que não somos cristãos, não é verdade? Mas essa luta ela só dura 50 minutos. Muitos não sabem disso. Se você passar 50 minutos em oração, depois de 50 minutos o Espírito de Deus vai começar a assumir o controle, você vai começar a entrar na presença de Deus, esses pensamentos vão desaparecer. De 50 minutos para trás você não queria mais orar. De 50 minutos para frente agora você começa a ter sede, você começa a querer orar. Faça isso e passe por essa experiência. Da mesma forma, a leitura bíblica. A leitura bíblica não adianta apenas você ler. Você fala, eu li a Bíblia em um ano, estava lendo aqui para você não lembra de nada. Você tem que ler e examinar. As escrituras você tem que ler e você vai examinar o que o Espírito de Deus está tratando com você. O que Deus quer com você através da palavra. E depois que você lê, você passa um momento durante o seu dia lembrando do que você leu, na sua mente, remoendo. Quando você começa a pensar, eu li hoje João 3,16, porque Deus amou o mundo, e você vai refletindo e você vai remoendo, essa palavra ela desce para o teu espírito. É o que o salmista Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu quero passar para vocês um segredo que só os grandes estudiosos sabem. E eles não ensinam para ninguém, não ser um curso teológico ou na escola de teologia, nem muitos ensinam isso hoje porque não sabem. Você quer aprender a Bíblia, você tem que ler ela no método. É simples, no método. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o Evangelho de João, você vai dividir em 3 partes. A primeira parte do Evangelho você vai ler durante 30 dias. Todos os dias você vai começar. João 1, um exemplo, até João 10. João 1 até João 10. Quando passar os 30 dias, você vai pegar de João 10 até, vamos colocar, até João 17. 30 dias. Quando você terminar João 17, você vai passar mais de 30 dias de João 17 até o final do livro de João. Quando você terminar, a Bíblia tem ficado na tua mente. Então a leitura começou a fazer sentido. E você tem que ter esse desejo, você tem que ansiar ter essa comunhão com o Senhor. Porque as pessoas hoje elas não entendem. Seja para as pessoas um exemplo. Ah, quando eu chegar no céu, eu quero ver as ruas de ouro, eu quero ver o templo, eu quero ver os palácios. Ah, eu quero ver os anjos, eu quero ver. Não, meus amados, não é dessa forma. Nós temos que querer ver, sabe quem? Yeshua, o Filho de Deus. Nós temos que querer ver Yeshua, o Filho de Deus. Porque se o Filho de Deus não estiver no céu, o céu não é céu. Tudo tem que ser Ele. Tudo tem que ser através dele. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente buscar, temos que buscar Ele, estar com Ele. É Ele que nós temos que querer ver. Tanto no céu como aqui nessa terra. Nós temos que querer ver a sua presença, o seu amor e o seu carinho. Se você realmente voltasse para o Filho de Deus, amando de todo o seu coração, você vai ler e obedecer os mandamentos do Senhor, senão não adianta. Quando você começar a orar com sede, quando você começar a jejuar com sede, quando você começar a ler a Bíblia, examinando, guardando no seu coração e lendo no método, o Espírito de Deus vai tomar conta da sua vida. Mas para isso você vai ter que renunciar à sua vida. Você vai precisar do Espírito Santo, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempo que a igreja colocou o mundo para dentro, tempo de muitos falsos profetas, tempos tenebrosos estamos vivendo, e sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir vencer, porque a palavra diz, quando o Espírito vier, ele vai o quê? O Espírito nos guiará toda a verdade, tá certo? Eu quero também ler para vocês em 1 João 2,27, a palavra diz assim, ó, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permaneceis.
nós vimos aqui claramente que se nós tivermos a unção, se nós tivermos o Espírito de Deus em nossas vidas, se nós nos tornarmos um com o Pai em Espírito, nós não vamos ser enganados, nós não vamos nos desviar e vamos chegar no céu. Eu quero que você pegue essa parte que eu li aqui e você medite, tá certo? E também eu quero pedir a vocês, eu não gosto muito de pedir que ninguém se inscreva, tá certo? É uma raridade. Mas eu peço, se inscreva, deixe o like, comente, para que nós possamos alcançar mais pessoas. É tempo tenebrosos, tempos de falso evangelho, de falso ensinamento, um evangelho mentiroso que pregam que você não precisa abandonar o pecado, que você pode se vestir do jeito que quiser, você pode andar do jeito que quiser, você pode aprontar o que quiser que está salvo. Não, sem santidade ninguém verá a Deus, tá certo? Então, fica com Deus, fica em paz. Um abraço do Bispo José Silva.